E a imprensa está simplesmente de boca aberta com o que o Flamengo tem feito nessa temporada de 2025. O Flamengo, do técnico Felipe Luiz, que está simplesmente, galera, atropelando geral. E é isso que nós vamos acompanhar agora, né? A repercussão da classificação do Flamengo para a fase de semifinal do Campeonato Carioca, que inclusive vai enfrentar o Vasco. Eu já fico pensando, né, o que se passa na cabeça dos vascaínos. E claramente, do outro lado, né, teremos ali na semifinal Volta Redonda contra o Fluminense. Vamos acompanhar o que eles falaram, né, sobre o nosso Mengão. Os créditos vai para o canal da ESPN Brasil. O link deles está aqui na descrição desse vídeo. Roda aí, produção! Foi 5, né? 5-0. 5-0. 5-1? Não, 5-0. 5-0 no Maricá. 5-0 no Maricá. Felipe Luiz. Não penso em estar um passo à frente das outras equipes. Penso no nosso modelo, nos nossos pontos fortes, nos pontos que temos que melhorar. E como os jogadores entenderam, acreditam, compraram a ideia, né, do modelo e aplicam ele no campo, ele acaba acontecendo, e com a qualidade que esses jogadores têm, eles acabam potencializando muito mais ainda a sua qualidade individual. E a boa fase é o que todo treinador busca, né? Não existe nenhum treinador que quer começar o ano mal e depois acabar bem, né? Todo mundo quer estar sempre bem, e toda temporada tem altos e baixos. Então, assim, o desafio, para mim, no meu caso como treinador, é que esse time continue com essa ambição, com essa fome, né? Porque eu estava no meio deles como jogador e eu sei o que eles são ambiciosos para conquistar títulos, para fazer história aqui no Flamengo. Olha aí, Rafael Prats, o Felipe Luiz falando na ambição e na fome do time do Flamengo. Não, e até agora é um ano muito bom. Um ano muito bom, o time tem jogado muito bem, o time tem feito o que o Felipe Luiz muitas vezes exige, quando tem a bola, quando perde a bola. Fez uma campanha, né? A gente até lembrou aqui no começo, no início do Carioca, o Flamengo estava nos Estados Unidos, o time A nos Estados Unidos, né? O time B teve alguns resultados que não foram bons, mas a partir do momento que chegou o time A para jogar o estadual, realmente sobrou. Em alguns jogos foi muito superior aos adversários, em outros teve mais dificuldade, como no Fla-Flu, que foi 0-0, né? O Fluminense defendeu-se bem, mas até agora não enfrentou ninguém assim que conseguiu segurar, né? Nem o Flamengo, nem deter o Flamengo, nem incomodar muito o Flamengo. O jogo contra o semifinal aparece o Vasco, ou aparece mais alguém à frente. O jogo contra o Botafogo na Supercopa foi a melhor atuação de um time brasileiro até agora no ano, né? Tudo bem que o ano estamos só em 24 de fevereiro, o ano começou agora. O site, não estava esperando. Vai de novo. A atuação do Flamengo contra o Botafogo na Supercopa foi a melhor atuação de um clube brasileiro neste ano. Tudo bem, comecinho de ano só. Mas até agora, teve algum clube brasileiro que teve uma atuação melhor que aquela do Flamengo? Boa pergunta, essa eu não estava esperando por essa. O Inter jogou bem o Grenal, o Botafogo jogou bem contra o Fluminense, aquele 2x, fez um ótimo jogo do Botafogo. Jogou mesmo. Mas para você, qual foi a melhor atuação de um clube brasileiro no ano? Foi essa do Flamengo contra o Botafogo, na Supercopa. Até pelo nível do adversário, Sim, né? sim, tem que considerar isso. Esse 5x0, não, assim, foi uma atuação linda do Flamengo, mas era o Maricá, então a gente tem que dar esse desconto, né? Ponderar. Relativizar, mas mesmo isso, Bira, tá virando o último argumento dos antes. Também com o Maricá. Não, mas contra o Botafogo, o Botafogo ganhou. Sim. Contra o Botafogo ganhou duas, contra o Vasco ganhou uma, só não ganhou do Fluminense. Mas isso, o Flamengo tem jogado com esse nível, com essa fome, como diz o Felipe Luiz. A fome até agora não faltou. Mesmo quando o Flamengo não é tão A assim, ele mostrou um DNA do jeito que o Felipe Luiz quer que o time jogue. Então, eu acho que é o grande time do começo do ano. Sim, é só o começo do ano. Mas ninguém tem essa sintonia entre o que o técnico quer, o que os jogadores fazem, e a qualidade o que a torcida do time espera. do elenco também, né? Também, mas tem muito elenco com qualidade nominal, e não é só o Cruzeiro. Mas às vezes são muitos jogadores não mostra chegando. Isso, né? O Flamengo, praticamente todos, se não todos, estão desde o ano passado. É uma continuação do ponto de vista diferente, positivo, né? E essa química já tinha acontecido no ano passado em relação ao trabalho do Felipe Luiz. A gente não pode esquecer, é um trabalho que vem depois de um trabalho do Tite, cuja grande queixa da torcida era essa, era o jeito do time jogar, até mais do que em relação a resultados. Os resultados não foram aquelas coisas, mas o que pegava era que o Flamengo não se identificava com o jeito que o Tite enxerga o futebol. Eu acho interessante quando o Felipe Luiz dá importância e externa isso nas entrevistas, todos os jogos. Até o amistoso ele fala, e ele fala até em relação a ele mesmo.
eu sei que se eu perder, não com essas palavras, mas ele falou algo assim, que se eu perder até um amistoso, eu vou ser cobrado no Flamengo. E é verdade. Então pode ser jogo de primeira fase de Carioca, Supercopa, seja lá o que for, ele quer que todo mundo jogue. O Abel Ferreira é assim também. E vários técnicos são, mas que o time jogue sério, jogue sempre para ganhar, não tem firula, não tem nada disso. Eu gosto. Ele consegue rodar elenco sem barulho, sem ciumeira, sem titular. Mas aí é mais fácil, né? Roda. Rodar no Flamengo sem barulho. Mas é mais fácil, porque... Mas o Alcaraz, por exemplo, acabou não gostando muito, né? O Alcaraz não gostou muito do status em que ele esteve. Não estava jogando bola para ter mais status. Já foi. Não, eu digo pelo externo. O professor falou, é mais fácil pela cornetagem que vem de fora. É correndo na descida? Não, porque no Flamengo ele tira uma fera para descansar e entra outra. Então não... As coisas estão dando certo. Eu estou errado. Né? Não, com o resultado aí fica mais fácil. Mas é uma coisa puxando a outra, né? E é uma coisa fantástica, assim. O rapaz tem um ano de técnico contando o sub-17. Não estamos falando do Flamengo principal. Contando toda a carreira dele, ele tem um ano. E tem ideias muito claras, né? Ele, como jogador, era um cara que você sabia o que eu tô gostando do Felipe Luiz é como, em alguns momentos, ele se impôs como técnico. Porque ele é técnico de um time em que ele jogava até outro dia, então ele foi colega de time de alguns desses jogadores, e ele se colocou como... Eu sou o técnico do time, até tomando decisões que impopulares vai com alguns dos seus ex-companheiros. Isso é importante, e eu gosto dele. Isso é uma coisa... Eu lembrei de uma outra grande atuação. Não chega no nível do Flamengo. O Flamengo ele é melhor. O Santos contra o São Paulo. Não, essa aí, se puder repetir ali, Bira, eles não estavam esperando. Fala de novo essa. Qual que você... A melhor atuação de um clube brasileiro no ano, qual foi pra você? Flamengo contra o Botafogo, na Supercopa. Segundo lugar? Segundo lugar, não sei. Tem algumas boas, mas Santos contra o São Paulo é uma candidata. Falou tudo agora. Arrebentou. Professor Celso me diria... Tô te aplaudindo. Professor Celso, ou, por exemplo, Ivana do Bonfim, diriam... Você sim. tem visto Vitória Colossal jogar? Joga vôlei. Vitória joga vôlei. Quero pontuar isso. Invicto no ano. Vitória e o Esporte Clube Internacional. Mas o Inter eu mencionei. O Inter no Grenal. É verdade. Eu mencionei o Inter no Grenal. Boa, Palmeiras contra o Corinthians jogou bem. São Paulo contra o Corinthians jogou bem. Mas São Paulo contra o Corinthians foi meio jogo, né? Porque a outra metade Internacional, era um polo aquático. Times da Série A não perderam no ano. Estão invictos até agora. O Vitória e o Internacional. Alguns momentos do Grêmio. Verdade. O ataque do Corinthians. Então, mas aí entra o que o Bira falou. Tem aí que olhar o adversário. O Grêmio contra quem? Isso tem que pesar. E o jogo que ele falou do Flamengo contra quem? Ou do Santos? Foi o Ou Botafogo, do Vitória. foi o Flamengo e O Botafogo. Vitória fez uma virada contra o Fortaleza. Sensacional, dentro do Castelão. Dentro do Castelão, amigo. Aí sim, está de peso. Fortaleza não é qualquer Silva time. e Baralhas. O que você acha, professor? Mas como Flamengo e Botafogo, eu estou com o Bira. Acho que foi o grande desafio do ano. Até aqui, o Flamengo se ouve muito bem naquele jogo. Ali não tem desculpa de que é maricá, de que... Ali eu conheço o professor Celso. Sabe o que ele está pensando? Já para te rebater, Bira? Vamos ver. O professor Celso está pensando assim, espera, Bira, semana que vem o Corinthians vai jogar contra o Barcelona de Guayaquil. E? Pensou ou não pensou? O Barcelona de Guayaquil como adversário é um adversário que tem que respeitar. Claro que sim. Porque não vem com o CV, primeiro... não. Claro o CV é 5-0, já falei. Como é que é? Quanto? O CV, 5-0 pro Corinthians. jogar. A gente acertou todos os nossos prognósticos em relação ao UCV. Erramos em relação ao Corinthians. Não, erramos. Ninguém palpitou que ia empatar. Muito boa. Não, mas... Erramos, vamos falar. Então tá aí, né, galera? Dá pra perceber que realmente a imprensa, né, está simplesmente se rendendo ao trabalho do técnico Felipe Luiz. E esses argumentos, últimos argumentos, né, é o Maricá, é time tal, tá caindo, porque todos os adversários fortes que o Felipe Luiz tem enfrentado, ele tem passado o carro. Eles estão esquecendo. Atlético Mineiro no ano passado, ganhando as 2 finais, inclusive sendo campeão dentro da Arena MRV. Eliminação do Corinthians dentro da Arena Neoquímica. E também, né, o confronto contra o Bahia, né, diversos jogos difíceis que o Felipe Luiz teve e ele simplesmente passou o carro, né, jogou muito mais bola. E agora, no início do ano, essa Supercopa do Brasil, ganhando, né, em cima do Botafogo. Ou seja, os argumentos dos antes estão caindo. Eles não estão tendo mais argumentos para simplesmente sustentar, né, as suas teses contra o Flamengo e contra o Flamengo do técnico Felipe Luiz, que simplesmente está jogando muita bola. Tanto é verdade que o Vasco, o Fluminense, né, o próprio Botafogo que estava tentando se classificar, todos estavam querendo fugir
da 4ª colocação para não ter que enfrentar o Flamengo de cara. E acabou calhando, né, do Vasco ser o semifinalista e vai enfrentar o Flamengo. Primeiro confronto vai ser no dia 1º de março. E o segundo confronto no dia 8 de março. Então vai ser num sábado do dia 1º e no sábado seguinte do dia 8, né? Teremos ali a primeira semifinal. No domingo joga Volta Redonda e Fluminense. E aí no domingo seguinte, né? No caso domingo dia 2 e no domingo do dia 9, vai ter ali Volta Redonda e Fluminense. Olha, já vou dar meu palpite aqui. Acho que classifica Flamengo e Volta Redonda. Ano passado Flamengo e Nova Iguaçu. Esse ano Flamengo e Volta Redonda. E aí, galera, o que vocês acham? Coloca aí nos comentários. Vou deixar aqui os créditos pro canal da ESPN Brasil. O link deles está aqui na descrição desse vídeo. Vou pedir a você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu trago mais sobre o Mengão aqui para vocês, porque isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!